Eu nunca imaginei que minha vida se tornaria um segredo sussurrado nos corredores da própria família. Nunca pensei que o amor, aquele sentimento que sempre ouvi ser abrigo, viraria sentença. Mas antes que qualquer julgamento seja feito, antes que você decida de que lado ficaria, preciso te levar ao começo. Porque toda história proibida não começa com pecado, começa com silêncio. E o meu silêncio começou no dia em que meu casamento acabou. Mas a família dele continuou presente como se nada tivesse mudado. Meu ex-marido e eu não terminamos com gritos ou traições escancaradas. Nosso fim foi mais cruel. Foi lento. Foi feito de ausências, de jantares frios, de conversas que nunca chegavam ao fim porque já não havia mais o que dizer. Quando assinamos os papéis do divórcio, não houve drama. Apenas um cansaço profundo, quase alívio. Mas o que eu não sabia era que aquele não era o fim da história. Era apenas o prólogo. A família dele sempre foi grande, barulhenta, daquelas que transformam qualquer domingo em um evento. Mesmo depois da separação, a mãe dele insistia para que eu aparecesse. Dizia que eu ainda era parte da família. E no começo, isso parecia um gesto bonito, quase reconfortante. Eu não queria romper tudo. Não queria ser a ex-esposa fantasma, aquela cujo nome ninguém menciona. Então continuei indo. Continuei sentando à mesma mesa. Continuei sorrindo para pessoas que ainda me chamavam de querida. Foi nessas visitas que comecei a notar algo que antes passava despercebido. O irmão dele, meu cunhado. Até então, ele sempre fora apenas uma presença secundária. Alguém que entrava e saía das conversas, que fazia piadas rápidas, que observava mais do que falava. Mas quando o casamento acabou, algo mudou. Talvez porque eu estivesse mais vulnerável. Talvez porque ele passou a me enxergar como mulher, e não apenas como a esposa do meu irmão. Lembro com clareza do primeiro momento em que senti algo diferente. Foi banal, ridiculamente banal. Estávamos na cozinha, longe da confusão da sala, ajudando a mãe dele a preparar o almoço. Ele me entregou um copo de água e nossos dedos se tocaram por um segundo a mais do que o necessário. Não houve faísca visível. Não houve música dramática. Mas houve um desconforto estranho, como se algo tivesse sido deslocado dentro de mim. Eu me afastei rápido demais. Ele também. E nenhum dos dois comentou. Depois disso, comecei a perceber sua presença de forma incômoda. O jeito como ele me olhava quando achava que ninguém estava vendo. O cuidado exagerado ao perguntar se eu estava bem. A maneira como se colocava entre mim e perguntas constrangedoras sobre o divórcio. Tudo isso parecia gentileza, e talvez fosse. Mas havia algo mais ali, algo que eu me recusava a nomear. Eu repetia para mim mesma que era impossível, que era errado, que era apenas carência. Afinal, ele era o irmão do meu ex-marido. Parte de uma história que eu deveria estar deixando para trás. Então fiz o que qualquer pessoa sensata faria. Ignorei. Ou tentei ignorar. Mas sentimentos não desaparecem porque você manda. Eles crescem no escuro. O ponto de virada aconteceu em uma noite em que fiquei até mais tarde na casa deles. A família havia saído, e eu me ofereci para ajudar a organizar a bagunça. Ele ficou também. A casa ficou silenciosa demais. E o silêncio começou a pesar. Conversamos sobre coisas pequenas no início. Trabalho, filmes, lembranças da infância deles. Mas, sem perceber, a conversa deslizou para lugares mais profundos. Ele falou sobre como sempre se sentiu à sombra do irmão. Eu falei sobre como me senti invisível no casamento. Pela primeira vez, alguém daquela família me ouvia de verdade. Quando percebi, estava chorando. E ele, sem pensar, me abraçou. Não foi um abraço impróprio, foi necessário. Mas foi ali, naquele abraço longo demais, que a linha invisível foi cruzada. Eu senti. Ele sentiu. E nos afastamos como se tivéssemos cometido um crime, mesmo sem ter feito nada além de sentir. Naquela noite, fui para casa com o coração em guerra. Parte de mim gritava que aquilo era absurdo, imoral, imperdoável. Outra parte, mais silenciosa e perigosa, sussurrava que,
Pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia vista, e esse sussurro não me deixou dormir. Nos dias seguintes, tentei evitar a família. Inventei compromissos, ignorei convites, mas ele começou a aparecer onde eu menos esperava. Uma mensagem perguntando se eu estava bem, um áudio curto, casual demais para ser casual. Nada explícito, nada que pudesse ser usado como prova. Mas cada contato era uma faísca. Até que, inevitavelmente, veio o dia em que ficamos sozinhos novamente. E dessa vez, não houve silêncio confortável. Houve tensão. Uma tensão que se acumulou até não caber mais dentro de nós. Quando ele disse meu nome daquele jeito, baixo, quase como um pedido de desculpas, eu soube que não era mais possível fingir. Não nos beijamos naquele dia. Não houve toque proibido. Mas houve algo mais grave. Houve confissão. Ele disse que tentava lutar contra o que sentia desde o dia em que o casamento acabou. Eu disse que tinha medo. Medo da família. Medo do julgamento. Medo de mim mesma. E mesmo assim, nenhum dos dois negou o sentimento. Naquele momento, sem perceber, selamos um pacto silencioso. Um pacto que mudaria tudo. Porque o amor, quando nasce onde não deveria, não pede permissão. Ele apenas exige coragem, ou cobra o preço. E o preço, eu ainda não fazia ideia, seria alto demais para qualquer família perdoar. Depois daquela conversa, nada aconteceu. E ao mesmo tempo, tudo já tinha acontecido. Existe um tipo de segredo que não precisa de atos para existir. Ele nasce no olhar, se alimenta do silêncio e cresce naquilo que não é dito. Foi exatamente assim que o meu começou a respirar. Não havia beijo, não havia toque, mas havia uma tensão invisível que nos acompanhava como uma sombra, sempre presente, sempre alerta, sempre perigosa. Passei dias tentando convencer a mim mesma de que aquilo era apenas uma fase, um reflexo do fim do casamento, da solidão, da necessidade de atenção. Repetia isso como um mantra enquanto seguia minha rotina, enquanto trabalhava, enquanto fingia normalidade diante do espelho. Mas bastava meu celular vibrar com o nome dele na tela para que toda a racionalidade se dissolvesse. As mensagens eram simples, quase inocentes. Você está bem? Espero que tenha tido um bom dia. Minha mãe perguntou de você. Nada que justificasse o caos que se formava dentro de mim. Começamos a nos falar com mais frequência, sempre com cuidado exagerado. Não havia declarações, não havia palavras perigosas. Era como se ambos soubéssemos que, se cruzássemos essa linha, não haveria volta. Ainda assim, cada conversa avançava 1 centímetro a mais em direção ao abismo. Comentávamos lembranças, falávamos sobre sonhos interrompidos, sobre escolhas erradas, sobre a sensação de viver uma vida que não parecia totalmente nossa. Eu nunca tinha me aberto assim, nem mesmo no meu casamento. E isso me assustava profundamente. O primeiro encontro a sós depois da confissão não foi planejado. Aconteceu como tudo que é proibido costuma acontecer, por acaso. Fui buscar algumas coisas que ainda estavam guardadas na antiga casa, coisas pequenas que não valiam uma mudança inteira, mas que carregavam memórias demais para serem deixadas para trás. Ele estava lá, sozinho. Meu ex-marido não apareceria. A casa parecia maior, mas vazia, como se também estivesse de luto. O silêncio entre nós não era mais confortável. Era carregado. Cada passo ecoava como um aviso. Conversamos pouco no início, trocando frases neutras, tentando manter uma distância segura. Mas bastava um se aproximar do outro para que o ar mudasse. Quando ele me ajudou a alcançar uma caixa no alto do armário, nossos corpos ficaram próximos demais. Meu coração disparou de uma forma que denunciava tudo o que eu tentava esconder até de mim mesma. Foi ali, naquele espaço familiar, e ao mesmo tempo estranho, que o medo começou a perder força para o desejo. Um desejo contido, envergonhado, mas real. Ele me olhou como se estivesse pedindo permissão. E pela primeira vez, eu não afastei o olhar. Não houve pressa. Não houve impulso. Houve hesitação.
houve consciência do erro. E ainda assim, quando os lábios dele tocaram os meus, foi como se algo dentro de mim finalmente encontrasse voz. O beijo não foi cinematográfico. Foi trêmulo, culpado, interrompido rápido demais. Mas foi definitivo. Porque depois dele, não havia mais como fingir que aquilo não existia. Eu me afastei primeiro, tomada por um pânico imediato. Disse que aquilo não podia acontecer, que era errado, que a família nunca aceitaria. Ele concordou com tudo. Não tentou me convencer. Não tentou minimizar. Apenas disse que sentia o mesmo e que também tinha medo. E talvez isso tenha sido o que mais me prendeu. O fato de ele não prometer nada. Nos dias seguintes, a culpa se tornou minha companhia constante. Eu me sentia traindo não apenas meu ex-marido, mas uma história inteira. Uma estrutura familiar que havia me acolhido. Comecei a perceber olhares diferentes nos almoços de domingo, mesmo sabendo que era paranoia. Cada pergunta parecia uma armadilha. Cada sorriso parecia carregado de suspeita. E ainda assim, eu continuava indo. Talvez porque uma parte de mim quisesse ser descoberta, punida, liberta daquele segredo. Nos encontrávamos em momentos roubados, sempre longe da família, sempre com a sensação de estar fazendo algo que o mundo inteiro condenaria se soubesse. Não havia planos, não havia promessas de futuro. Havia apenas a necessidade de estar perto, de compartilhar o peso do que sentíamos. Falávamos muito sobre o e se a família descobrisse, e se ele escolhesse o irmão, e se eu acabasse sozinha no final. Nenhuma dessas perguntas tinha resposta. E talvez por isso continuássemos. Com o tempo, o segredo começou a cobrar seu preço. Eu me tornei mais silenciosa, mais distante dos amigos, mais tensa. Vivia com medo de uma mensagem aparecer na hora errada, de um olhar durar tempo demais, de alguém perceber a mudança no meu comportamento. O amor proibido não é apenas intenso, ele é exaustivo. Ele consome energia, rouba a paz e transforma cada momento simples em risco calculado. A primeira rachadura real aconteceu quando a mãe dele comentou, em tom casual, que tinha percebido como ele andava diferente. Disse que ele parecia mais feliz e mais preocupado ao mesmo tempo. Meu coração quase saiu pela boca. Ele desviou o assunto rapidamente, mas naquele instante eu entendi que segredos não são eternos. Eles sempre encontram uma forma de escapar, seja por palavras, seja por gestos. Foi nessa fase que começamos a discutir algo que até então evitávamos: o futuro. Não um futuro idealizado, mas a realidade crua. Eu sabia que, se aquilo viesse à tona, eu seria vista como a vilã, a ex-esposa que se envolveu com o cunhado, a mulher que destruiu a família. Ele sabia que teria que escolher entre o irmão e o amor. Nenhuma dessas opções era justa. Nenhuma era simples. Mesmo assim, continuamos. Porque quando você ama no escuro, a luz assusta mais do que a escuridão. E nós escolhemos ficar ali, escondidos, fingindo que ainda tínhamos controle da situação. Mal sabíamos que o segredo já estava grande demais para caber apenas entre nós dois. E sem perceber, caminhávamos direto para o momento em que tudo seria revelado. Não por escolha, mas por consequência. O problema dos segredos é que eles mudam quem somos antes mesmo de serem revelados. Eu já não era a mesma mulher que entrou naquela família anos atrás, nem a mesma que saiu de um casamento vazio, achando que a dor ficaria para trás. Eu me tornei alguém que media cada palavra, cada gesto, cada respiração. Alguém que vivia em estado de alerta constante, como se estivesse sempre prestes a ser flagrada em um crime que ninguém ainda sabia nomear. E foi nesse estado que percebi. O amor que parecia escolha estava se transformando em condenação. Comecei a notar mudanças claras na dinâmica familiar. Conversas que antes fluíam com naturalidade, agora pareciam cheias de pausas estranhas, risadas interrompidas, olhares que se desviavam rápido demais. Talvez fosse culpa da minha consciência pesada, talvez fosse algo real, mas eu sentia que o ambiente já não era o mesmo. O amor proibido não fica contido apenas entre duas pessoas. Ele contamina o espaço ao redor,
Cria uma atmosfera densa, quase sufocante, mesmo quando ninguém sabe exatamente o porquê. Ele também estava diferente. Mais tenso, mais fechado. Em alguns dias, parecia disposto a enfrentar o mundo por nós. Em outros, mal conseguia me olhar nos olhos, esmagado pela culpa de trair o próprio irmão, mesmo que o casamento já tivesse acabado. Houve discussões silenciosas, daquelas feitas apenas com olhares e frases incompletas. Houve momentos em que eu pensei em desistir, em desaparecer da vida deles de vez, para poupá-lo da escolha impossível que se aproximava. Mas sempre que eu ameaçava me afastar, era como se algo dentro de mim se recusasse a soltar. O ponto de ruptura começou a se formar quando meu ex-marido voltou a aparecer com mais frequência nas reuniões de família. Até então, ele vinha esporadicamente, mantinha uma cordialidade distante comigo e ia embora cedo. Mas, de repente, começou a ficar mais tempo, a observar mais, a fazer perguntas sutis. Ele conhecia minha forma de falar, meus silêncios, minhas expressões. E eu sabia disso. Cada encontro com ele se tornava um teste de resistência emocional. Foi em um desses encontros que tudo começou a sair do controle. Estávamos todos reunidos para um aniversário, a casa cheia, o barulho mascarando tensões invisíveis. Em um momento específico, alguém comentou sobre como eu e o irmão dele parecíamos próximos demais. A frase foi dita em tom de brincadeira, acompanhada de risos, mas o silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Meu ex-marido me olhou de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Não era raiva. Era suspeita. A partir daquele dia, a paranoia deixou de ser apenas minha. Ele começou a fazer perguntas diretas, ainda que disfarçadas de curiosidade. Perguntava onde eu estava, por que eu falava tanto com o irmão dele, se havia algo que ele precisava saber. Eu negava tudo. Mentia com uma naturalidade que me assustava. Descobri que a mentira, quando repetida muitas vezes, começa a parecer verdade até para quem a conta. Mas o peso começou a se tornar insuportável. Eu me sentia dividida entre duas versões de mim mesma, a mulher que amava e a mulher que temia ser odiada por todos. Em alguns momentos, eu me perguntava se aquele amor era real ou apenas fruto da dor compartilhada, da proximidade errada no momento errado. Em outros, bastava um toque da mão dele para que todas as dúvidas desaparecessem. Era uma montanha-russa emocional sem freios. A tensão explodiu de vez em uma noite que deveria ser comum. Estávamos sozinhos, conversando sobre tudo e nada, quando ele disse algo que mudou completamente o rumo da nossa história. Ele disse que não aguentava mais se esconder, que viver naquele limbo estava destruindo quem ele era, que se fosse para perder a família, pelo menos queria perder por algo verdadeiro. Aquilo me apavorou, porque pela primeira vez, o amor deixou de ser segredo confortável e virou ameaça concreta. Eu pedi tempo, pedi silêncio, pedi que ele pensasse melhor. Mas o tempo já tinha se esgotado sem que eu percebesse. Na semana seguinte, meu ex-marido me chamou para conversar. Não foi um pedido, foi uma convocação. O tom da mensagem era frio, direto, diferente de tudo que eu já tinha recebido dele. Meu corpo reagiu antes mesmo da minha mente entender. Eu soube, naquele instante, que algo estava prestes a ruir. Durante essa conversa, ele não acusou, não gritou, não perdeu o controle. Apenas falou sobre como sentia que algo estava errado, como percebia olhares trocados, ausências justificadas demais, uma intimidade que não fazia sentido. Disse que não tinha provas, mas que conhecia a própria família. E então perguntou, olhando direto nos meus olhos, se havia algo acontecendo entre mim e o irmão dele. Esse foi o momento em que entendi que o amor proibido cobra sua fatura no instante em que você menos espera. Eu poderia mentir de novo, poderia negar até o fim. Mas havia algo naquela pergunta que exigia a verdade. Não por justiça, mas por exaustão. Eu estava cansada de viver escondida, cansada de sentir medo, cansada de fingir que ainda tinha controle. Eu não respondi de imediato. O silêncio respondeu por mim. E naquele silêncio,
Eu vi tudo desmoronar no rosto dele. A dor, a incredulidade, a sensação de traição profunda, mesmo depois do fim do casamento. Nada do que eu dissesse naquele momento seria capaz de suavizar o impacto, porque não era apenas sobre amor. Era sobre lealdade, limites e coisas que uma família nunca esquece. Quando saí daquela conversa, eu sabia. O segredo não era mais apenas nosso. Ele tinha começado a se espalhar como um incêndio lento, pronto para consumir tudo ao redor. E o pior ainda estava por vir, porque a revelação completa não destrói apenas quem ama. Ela expõe feridas antigas, rancores escondidos e transforma famílias inteiras em campos de batalha. E a próxima batalha seria pública, dolorosa e irreversível. A verdade não chegou como um grito. Ela chegou como um silêncio pesado, daqueles que antecedem a tempestade. Depois da conversa com meu ex-marido, eu passei dias vivendo em suspensão, como se estivesse presa entre dois mundos. Nada havia sido oficialmente dito à família, mas tudo já estava diferente. Eu sentia nos olhares, nos cumprimentos frios, na forma como o meu nome passou a ser pronunciado com cuidado excessivo, quase como se fosse frágil demais para ser dito em voz alta. O segredo já não era segredo. Era uma presença incômoda pairando sobre todos nós. Ele tentou falar comigo várias vezes nesses dias. Mensagens que eu demorava a responder. Ligações que eu ignorava por medo do que ouviria. Parte de mim queria que ele recuasse, que fingisse que nada havia acontecido, que escolhesse o caminho mais fácil. Outra parte, mais honesta e dolorosa, sabia que não havia mais retorno possível. Quando o amor proibido é revelado, mesmo que parcialmente, ele deixa de ser romance e se transforma em conflito aberto. A revelação definitiva aconteceu em um domingo. Um daqueles almoços familiares que antes representavam união e agora pareciam uma encenação mal ensaiada. Eu quase não fui. Pensei em inventar uma desculpa, desaparecer por um tempo, deixar que eles resolvessem tudo sem mim. Mas algo dentro de mim dizia que fugir naquele momento seria pior. Então eu fui, com o coração acelerado, o corpo tenso e a certeza de que aquele dia marcaria um antes e um depois definitivo. Assim que cheguei, senti o clima pesado. Conversas interrompidas quando eu entrava no cômodo. Olhares que se cruzavam rápido demais. Meu ex-marido estava lá, sério, contido, diferente do homem que eu conheci. Ele não me evitava, mas também não se aproximava. O irmão dele estava mais quieto do que nunca. Não trocamos mais do que um aceno discreto. Era como se uma parede invisível tivesse sido erguida entre nós. Em determinado momento, a mãe deles pediu que todos se sentassem. Disse que precisava falar algo importante. A voz dela tremia levemente, mas o rosto estava firme. Foi ali que eu entendi que a conversa já havia acontecido sem mim. Que decisões já tinham sido tomadas. Que julgamentos já tinham sido feitos. Meu estômago se revirou. Ela não usou rodeios. Disse que sabia. Não entrou em detalhes, não precisava. Disse que aquilo era uma traição dupla, uma quebra de tudo o que ela acreditava ser família. Falou sobre vergonha, sobre decepção, sobre limites que nunca deveriam ser cruzados, independentemente de sentimentos. Cada palavra parecia cuidadosamente escolhida para doer. E doeu. Doeu mais do que qualquer grito teria doído. Meu ex-marido falou em seguida. A voz controlada escondia uma raiva profunda. Ele disse que não conseguia acreditar que duas das pessoas em quem mais confiou tinham sido capazes de algo assim. Que o fim do casamento não justificava aquilo. Que não se tratava de amor, mas de falta de caráter. Cada frase era uma sentença. Eu tentei falar, tentei explicar, mas fui interrompida. Disseram que não queriam ouvir justificativas. Que nada do que eu dissesse mudaria os fatos. Quando chegou a vez dele falar, tudo ficou ainda mais pesado. Ele assumiu o relacionamento. Não tentou se esconder. Não tentou minimizar. Disse que sabia que era errado, que sabia que machucaria todos, mas que não podia negar o que sentia. Aquilo foi como jogar gasolina em um incêndio. A reação foi imediata. Gritos, acusações.
Palavras ditas com uma crueldade que eu jamais imaginei ouvir dentro daquela casa. Disseram que ele havia escolhido destruir a própria família, que eu tinha sido a faísca, a tentação, o erro que jamais deveria ter sido acolhido novamente naquele espaço. Pela primeira vez, senti claramente o peso de ser transformada na vilã da história. Não importava o que eu sentia. Não importava o contexto. Para eles, eu era a responsável por tudo. Saí daquela casa em lágrimas, sem conseguir respirar direito. Ele tentou ir atrás de mim, mas foi impedido. Disseram que, se ele cruzasse aquela porta comigo, não precisasse mais voltar. Aquele foi o momento em que entendi que o amor, quando proibido, não destrói apenas reputações. Ele força escolhas impossíveis. Nos dias que se seguiram, o isolamento foi brutal. Pessoas que antes me ligavam pararam. Convites desapareceram. Amizades esfriaram. Eu me tornei um assunto evitado, um exemplo silencioso do que não se deve fazer. Ele também sofreu. Foi afastado, ignorado, tratado como estranho dentro da própria família. Mas, diferente de mim, ele ainda carregava o sobrenome deles. Eu carregava apenas o rótulo. Mesmo assim, continuamos juntos. Não por desafio, mas porque depois de tudo aquilo, separar parecia uma punição extra. Vivíamos uma relação marcada pela culpa, pela saudade do que nunca poderíamos ter, pela sensação constante de que estávamos pagando um preço alto demais. Não havia mais romance idealizado. Havia sobrevivência emocional. Eu me perguntava todos os dias se aquilo valia a pena, se o amor realmente justificava tanta dor, se não teria sido melhor sufocar o sentimento antes que ele crescesse. Mas essas perguntas sempre chegavam tarde demais, porque algumas escolhas, uma vez feitas, não oferecem caminho de volta. E o pior ainda estava por vir, porque a rejeição da família não era o fim da história. Era apenas o começo de uma sequência de perdas que me fariam entender, da forma mais dura possível, que há amores que o mundo simplesmente não está disposto a perdoar. Depois daquele domingo, a vida deixou de avançar em linha reta. Ela passou a se arrastar, pesada, como se cada dia fosse um lembrete silencioso de que nada do que vivíamos seria simples outra vez. A rejeição da família não foi um evento isolado. Foi um processo contínuo, lento e cruel, que se infiltrou em cada detalhe da nossa rotina. Não houve reconciliação parcial, não houve tentativa de entendimento. Houve um corte seco, definitivo, como se a nossa existência tivesse se tornado um erro que precisava ser apagado. Nos primeiros meses, tentamos nos apoiar um no outro. Criamos uma espécie de bolha, acreditando que, se o mundo inteiro estivesse contra nós, ao menos teríamos um ao outro. Mas viver assim cobra um preço alto. O amor, quando nasce sob julgamento constante, deixa de ser leve. Ele se torna vigilante, tenso, sempre à espera do próximo golpe. Cada notícia da família dele era como uma punhalada atrasada. Um aniversário ao qual não fomos convidados. Um feriado passado sem uma única mensagem. Um silêncio que gritava rejeição. Eu comecei a sentir o peso real de ser vista como a responsável por tudo. Comentários chegavam até mim por caminhos tortos. Pessoas que eu mal conhecia sabiam da história, mas conheciam apenas a versão mais conveniente. A da ex-mulher que se envolveu com o cunhado, que destruiu laços, que ultrapassou limites imperdoáveis. Ninguém perguntava como aquilo começou. Ninguém queria saber sobre solidão, sobre sentimentos, sobre contextos. A narrativa já estava pronta, e eu tinha sido escalada como vilã. Ele, por sua vez, vivia dividido. Havia dias em que tentava ser forte, me dizia que faríamos dar certo, que o tempo acalmaria tudo. Em outros, a culpa o esmagava de tal forma que ele se fechava completamente. O peso de ter sido excluído da própria família não era algo que ele conseguia carregar com facilidade. Eu via nos olhos dele a saudade do que perdeu, e isso, mesmo sem palavras, me feria profundamente. Porque por mais que ele não dissesse, eu sabia. Parte daquela perda estava ligada a mim.
As discussões começaram de forma sutil. Pequenas tensões, silêncios prolongados, respostas curtas. Eu tinha medo de reclamar, medo de exigir qualquer coisa, porque sentia que já tinha causado dor demais. Ele tinha medo de demonstrar fragilidade, como se isso fosse uma traição ao sacrifício que fez por nós. O amor ainda existia, mas estava cercado de ressentimentos não ditos, de perguntas sem resposta, de um cansaço emocional que crescia a cada dia. Foi nesse período que percebi algo doloroso. Amar alguém não significa estar preparado para pagar qualquer preço. Eu me perguntava, em silêncio, se teria feito as mesmas escolhas sabendo onde elas nos levariam. Se teria sido mais forte para dizer não no começo, quando ainda havia tempo de recuar. Mas arrependimento não muda o passado. Ele apenas adiciona mais peso ao presente. A situação atingiu um novo nível quando descobri que a família dele havia decidido cortar qualquer vínculo definitivo comigo. Não apenas emocionalmente, mas simbolicamente. Meu nome passou a ser evitado como se fosse tabu. Fotografias antigas em que eu aparecia foram guardadas. Histórias em que eu fazia parte deixaram de ser contadas. Eu não era apenas rejeitada. Eu estava sendo apagada. Aquilo me destruiu de uma forma que eu não sabia explicar. É uma coisa ser odiada. Outra, muito mais cruel, é ser tratada como se nunca tivesse existido. Essa exclusão começou a refletir diretamente na nossa relação. Ele se sentia pressionado de todos os lados. Amigos em comum se afastaram. Colegas de trabalho faziam perguntas desconfortáveis. A sensação constante era de estar sendo observado, julgado, rotulado. O amor, que antes parecia refúgio, começou a se tornar também um campo de batalha. Não por falta de sentimento, mas por excesso de dor. Houve uma noite específica que marcou um ponto quase irreversível. Discutimos de forma mais intensa do que nunca. Não por traição, não por ciúmes, mas por desgaste. Ele disse em um momento de fraqueza que sentia falta da família, que não sabia se conseguiria viver uma vida inteira sendo o erro que todos apontavam. Eu não gritei. Não rebati. Apenas ouvi. E naquela hora, entendi que o amor proibido não é destruído apenas pelo ódio externo, mas pela culpa interna. Passei dias pensando se deveria libertá-lo. Se deveria sair da vida dele para que pudesse reconstruir laços, para que deixasse de ser punido por uma escolha que, no fundo, não foi feita sozinho. Mas cada vez que eu pensava em ir embora, algo me paralisava. Talvez fosse amor. Talvez fosse medo de ficar sozinha depois de perder tanto. Talvez fosse a sensação injusta de que, se eu saísse, todo o sofrimento teria sido em vão. Vivíamos presos em um dilema cruel. Ficar juntos significava continuar pagando um preço alto. Separar significava admitir que o mundo tinha vencido. Nenhuma das opções parecia vitória. Ambas doíam. Ambas deixavam cicatrizes. E no meio desse impasse, comecei a perceber que o amor estava sendo testado não pela falta de sentimento, mas pela capacidade de suportar a rejeição contínua. O que eu não sabia era que a maior prova ainda estava por vir. Algo que não envolveria apenas família, mas escolhas finais, definitivas, daquelas que mudam o rumo de uma vida inteira. Porque nem todo amor proibido termina com separação. Alguns terminam com algo ainda mais difícil de aceitar. O fim não chegou com alívio. Não houve sensação de encerramento, nem aquela ideia reconfortante de que tudo, finalmente, fazia sentido. O desfecho da nossa história veio como a maioria das coisas reais da vida, silencioso, doloroso e definitivo. Depois de tanto lutar contra o mundo, contra a família, contra nós mesmos, percebemos que algumas batalhas não se vencem. Elas apenas deixam marcas. A decisão final não foi tomada em um grande confronto, nem em uma noite dramática de despedidas. Ela nasceu do cansaço, de um esgotamento profundo que se acumulou ao longo do tempo. Vivíamos em constante estado de defesa, como se precisássemos justificar nossa existência todos os dias. O amor ainda estava ali, mas já não era abrigo, era resistência.
E resistir o tempo todo cobra um preço que poucos conseguem pagar sem se perder. Ele foi o primeiro a admitir que estava quebrando por dentro. Não em palavras duras, não em acusações, mas em um desabafo honesto, quase infantil. Disse que se sentia dividido entre quem era comigo e quem havia sido antes de tudo aquilo. Disse que carregava culpa por acordar feliz ao meu lado, enquanto sabia que, em algum lugar, a própria mãe chorava por ele. Aquilo me atingiu mais do que qualquer ataque externo, porque eu o amava demais para ignorar o sofrimento dele. Eu também falei. Pela primeira vez, sem medo de parecer fraca. Disse que estava cansada de ser a mulher apontada, julgada, reduzida a um erro, que sentia falta de existir sem precisar me explicar. Que, embora o amasse, não sabia mais se amar daquele jeito era viver ou apenas sobreviver. Foi uma conversa longa, dolorosa, sem vencedores. Apenas duas pessoas exaustas tentando ser honestas. Não terminamos naquele dia. Ficamos juntos ainda por algum tempo, como se ambos precisássemos nos preparar para a perda. Mas algo havia mudado. O amor já não tentava mais provar nada. Ele apenas existia, silencioso, triste, consciente de que estava chegando ao fim. E quando finalmente nos despedimos, não houve raiva. Houve lágrimas contidas e uma sensação amarga de injustiça. Ele voltou, aos poucos, para a família. Não como antes, não completamente, mas o suficiente para reconstruir laços que nunca deveriam ter sido rompidos daquela forma. Eu fiquei de fora. Não por escolha, mas porque nunca houve convite para retornar. A família nunca me perdoou, nunca me procurou, nunca tentou entender. Para eles eu continuei sendo o símbolo do que não se fala, do que se evita, do que se apaga. Demorei muito para seguir em frente. Carreguei culpa, vergonha e perguntas sem resposta. Perguntei a mim mesma inúmeras vezes se o amor justifica tudo. Se vale a pena lutar quando o preço é tão alto. Se eu teria feito diferente se pudesse voltar no tempo. E a verdade é que não existe resposta simples. Porque sentimentos não obedecem à lógica, e escolhas humanas quase nunca são limpas. Hoje, quando olho para trás, não vejo apenas dor. Vejo também aprendizado. Entendi que o amor pode ser verdadeiro e ainda assim não ser aceito. Que nem todo sentimento bonito encontra espaço para existir. Que algumas histórias não foram feitas para ter final feliz, mas para deixar lições profundas. Eu aprendi que ser fiel a si mesma pode custar caro, mas se anular, custa ainda mais. Nunca mais falei com ele. Não por falta de carinho, mas por respeito ao que foi e ao que precisou acabar. Às vezes, lembro do jeito como ele sorria quando achava que ninguém estava olhando. Às vezes, penso em quem eu teria sido se tudo tivesse sido diferente. Mas não alimento mais essas perguntas. Elas não mudam o presente. Se tem algo que essa história me ensinou, é que o amor proibido não termina quando acaba. Ele continua vivendo como memória, como cicatriz, como um capítulo que ninguém quer reler, mas que moldou quem nos tornamos. A família nunca perdoou. O mundo nunca esqueceu. Mas eu aprendi a me perdoar. E isso, no fim, foi a única forma de seguir em frente, porque algumas histórias não existem para serem aceitas. Existem apenas para serem vividas e suportadas.